A gente vê que outros países já são bem avançados. No ano passado, em maio do ano passado, foi instituída uma política nacional de cuidados paliativos. Muitas vezes são abandonados por filhos, ou então não tem, o filho tem que trabalhar, não tem com quem fique com ele no hospital, então fica desamparado, isso gera uma dor, gera um problema. A gente chegou e falou assim, coloca a roupa nela, desliga ali o som do monitor, porque ela odiava o hospital. Então, pra gente dar um fim digno pra ela, a gente priorizou as vontades dela, mesmo que ela tivesse inconsciente e não visse nada naquele momento. Grande abraço para vocês, estamos chegando com mais um Café com Manteiga. Hoje nós temos um assunto de grande valia para as famílias, para as pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Marina Barbosa da Costa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Marquinhos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado nós por ter vindo aqui falar com a gente de um assunto tão importante que é cuidados paliativos, né? É verdade. Tem bastante coisa para contar para a gente, né, doutora? Uhum. Nós vamos ficar sabendo de muita coisa importante, tá? A doutora Marina, ela é médica pela Unifenas, Campus Alfenas, aqui em Minas Gerais, pós-graduada em geriatria e está cursando pós-graduação em cuidados paliativos. Ela atua na enfermaria do Hospital da Zona Leste, atendendo no Lar dos Velhinhos, né? A doutora Marina também é preceptora, ou seja, ela é uma profissional experiente que acompanha outros profissionais, ou seja, outros estudantes do curso de medicina, né? E paliativo também, né? Ela é professora de cuidados paliativos no 6º ano de medicina da PUC Poços de Caldas, tá? Trabalha também na equipe assistencial de cuidados paliativos de Poços de Caldas, é isso? Isso mesmo. Então, doutora, esse assunto é um assunto que amedronta as pessoas, né? Quando fala assim em cuidados paliativos, as pessoas pensam que isso é o fim de tudo, né? É verdade. A gente vive numa sociedade que é cultural a gente ter medo da palavra morte, né? Os cuidados paliativos, ele já vem, ele é uma coisa que vem desde muito tempo, mas hoje vem sendo mais falado e as pessoas ainda têm medo. E o nosso papel é desmistificar mesmo esse assunto, inserir mais na sociedade para que as pessoas entendam os benefícios que eles trazem, sabe? Uhum. Então, atuando até como professora, isso faz com que a gente consiga disseminar mesmo esse assunto. Certo. E a gente nota que no Brasil é um assunto pouco falado, né? Uhum. Exatamente por quê? Por falta de conhecimento? É uma coisa nova no Brasil e não é tão nova assim, né? Um pouco falta de conhecimento, sim. A gente vê que outros países já são bem avançados, mas hoje em dia, agora aqui no Brasil, no ano passado, em maio do ano passado, foi instituída uma política nacional de cuidados paliativos. Sim. E essa política veio para inserir mesmo no SUS como uma obrigatoriedade, e isso faz com que haja mais conhecimento. E nesse caso, aqui a cidade de Poços de Caldas está implementando essa política, é uma das poucas cidades do Brasil que já está começando, né? E no qual me chamaram para ser a médica assistencial. Então a gente vem aí numa batalha, é um desafio muito grande, mas a gente vem para tentar fazer com que as pessoas entendam os benefícios e que não é uma sentença de morte, né? Antes falava-se muito de cuidados paliativos na oncologia, né? Então as pessoas ainda acham que está muito ligado à oncologia, mas na verdade não, a gente vem com esses cuidados desde quando vem o diagnóstico mesmo de uma doença. De qualquer patologia, né? De qualquer doença que ameaça o curso da vida. Então vamos lá. Uma doença neurológica, Alzheimer, o Parkinson, até mesmo o diabetes, porque a gente sabe que o diabetes hoje, se ele não tiver um bom acompanhamento, ele no futuro vem trazendo limitação da saúde, né? Pode ter outras patologias associadas a essa. Então, a gente vem mostrar que os cuidados paliativos, ele tem que ser começados
lá no diagnóstico da doença, lá no PSF, e sendo acompanhado. Então, assim, a gente, por exemplo, a palavra palio vem do latim manto. E o manto usado na época das cruzadas, os cavaleiros usavam o manto nas costas como proteção. Então, vem dessa palavra. Os cuidados paliativos vêm para trazer alívio do sofrimento, tanto para o paciente quanto para as pessoas que estão em volta, né? Os cuidadores, a família. Cicely Saunders foi uma mulher que trouxe o movimento moderno dos cuidados paliativos. Ela era uma enfermeira que criou um hospice muito famoso em Londres. E ela cuidava desses cavaleiros, cuidava na época de guerra, desses pacientes que estavam em sofrimento. E ela veio trazer isso de uma forma que benéfica não só para o paciente, mas para todo mundo que estava em volta. Ela falava de um termo muito interessante que chama dor total. O que seria isso? O paciente que tem uma doença, ele tem uma dor física, a dor emocional, a social e a espiritual. E quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente traz vários profissionais da área da saúde nesse sentido. Então, não se faz cuidado paliativo sozinho. A gente está lidando com enfermeiro, assistente social, capelão, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico. Então, todo mundo Então, age... é uma junta, né? Exato. Então, assim, a gente não trata a doença do paciente, a gente trata o paciente, a gente cuida do paciente. Nossa, E ali... até da dor emocional e tudo mais, né? Isso. Então, assim, entra esses outros profissionais para cuidar nesse sentido. Às vezes, o paciente tem uma doença ali e muitas vezes precisa ficar sendo internado várias vezes. Só que o problema ele não tem dores, mas a descompensação da doença traz problemas, por exemplo, relacionados à parte social, porque não tem, muitas vezes são abandonados por filhos, ou então não tem, o filho tem que trabalhar, não tem com quem fique com ele no hospital, então fica desamparado, isso gera uma dor, Sim. Gera um problema. Então a gente olha o paciente com esse olhar da dor total, né? De todos os âmbitos. A parte espiritual também é muito importante, porque a dor traz medos, né? Traz angústias. Então, a gente cuida do paciente como um todo. E indiretamente, quando você falou de benefício, indiretamente cuida dos familiares também, né? Exato. As pessoas, assim, têm mais, vamos dizer, mais confiança, mais estrutura para caminhar junto com esse paciente, né? Com esse familiar. Porque assim, quando recebe uma doença que ameaça a vida, né? Vamos dizer lá, um Alzheimer, que a gente sabe que tem uma evolução, que é uma doença incurável, que a gente usa ali uns tratamentos no início, mas é inevitável a progressão. Então, o que a gente pensa? Que o familiar chega lá num Alzheimer bem avançado, o familiar fica com muito medo, sabe? Que a pessoa não tem mais, não a reconhece mais. Então, existe essas dores para a família. Existe alterações comportamentais que esse paciente traz, que a família sofre muito com isso tudo. Então, assim, quando a gente prepara a família, prepara o paciente para todo esse processo, fica um pouco mais leve, né? E a gente fala muito do paciente como o centro. Ele tem autonomia para escrever a própria história, sabendo que tem uma doença em progressão, sabe? Um termo muito que as pessoas ainda desconhecem, mas que é muito interessante, são as diretivas antecipadas de vontade. Essas diretivas são feitas pela equipe, né, por um médico, psicólogo. A gente vai aos poucos fazendo isso quando o paciente tem um diagnóstico que ameaça a vida. Então, essas diretivas trazem para você autonomia para escolher como que você quer que lide com você em caso de você ficar incapacitado ou inconsciente, né? Eu falo isso da maneira, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, não, eu nunca quero ser entubado. Não quero que passe uma sonda para alimentar.
Nunca na minha vida. E- Isso é uma escolha. Um exemplo legal do contrário é, às vezes o paciente ali no leito, sabendo que tá com uma doença avançada, mas está consciente, ele fala assim: Ah, doutor, eu quero que faça tudo por mim, tudo, porque eu tenho uma filha que vai chegar, que faz 20 anos que eu não vejo, e vai chegar da China daqui 2 semanas, eu queria muito ver ela. Então, prolongue a minha vida, mas para que eu possa ver essa filha ainda. Então, o cuidado ele é individualizado. Mas me fala uma coisa, o paliativo ele dá 100% de certeza nesse caso? De- Não, não, não. Não, O cuidado paliativo, ele é assim, ele é um cuidado para aliviar sofrimento, trazer qualidade de vida e dignidade. e tentar protelar, né? Exato, mas é, a gente não adianta a morte e nem prolonga a vida, né? Porque eu falo assim, viver é muito mais do que só respirar, do que só estar lá sobrevivendo. Uhum. Viver é estar vivendo com qualidade, bem, né? Então, assim, Apesar de, né? então, assim, é estar com qualidade. Uma pessoa na cama, com uma sonda, que tá cheio de feridas, cheio de lesões, que tá sentindo dor, isso não é vida, entendeu? Então, a gente respeita a ordem natural da vida, né? Então, assim, a gente não adianta a morte e nem prolonga a vida a qualquer custo. Bem, e com isso você está dizendo para a gente que o paliativo, ele não é cura, né? Isso. Ele- Ele pode andar junto com um tratamento que modifica a doença, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem um médico lá seguindo com o paciente, tratando daquela doença, vamos supor, um câncer, então, tratando daquilo lá, vem o cuidado paliativo junto para trazer o paciente para que não haja sofrimento durante esse tratamento. Uhum. A partir do momento que não há mais tratamento, fica só os cuidados paliativos e a gente chama de cuidados paliativos exclusivos ou predominantes, que é quando eles sobressaem. Então a gente vai agora focar no conforto do paciente, né? Então, de uma maneira assim, por mais que a gente fale de um tema tão difícil, né? Mas difícil, é. Que é a morte, que é o fim da vida, a terminalidade. A gente, assim, na minha experiência, a gente vê que tem uma parte bonita disso tudo, sabe? De trazer ao máximo a autonomia do paciente. Ah, um exemplo bobo que a gente teve esses dias, até eu acho interessante porque uma idosa estava com a gente e estava, assim, evoluindo muito mal clinicamente dentro do hospital. E a gente reúne a família para conversar sobre. E a neta que foi criada por essa paciente falou assim: Eu nunca vi a minha avó sem roupa. Ela preservava muito isso, não gostava que ninguém visse ela sem roupa. E em toda internação ela ficava falando isso. Ai, né, cobrindo ela de volta, porque ela tinha vergonha. Então, quando a gente definiu que ia ser esse o nosso cuidado, o conforto, a dignidade, a gente chegou e falou assim: coloca a roupa nela, desliga ali o som do monitor, porque ela odiava o hospital. Então, para a gente dar um fim digno para ela, a gente priorizou as vontades dela, mesmo que ela tivesse inconsciente e não visse nada naquele momento. Então, isso para a gente, para a equipe, é muito prazeroso a gente saber que a gente consegue dar um pouco de dignidade mesmo numa fase tão ruim. Pois é, doutora, mas veja bem o que você falou, né? Mesmo que ela não tivesse consciente, você dava isso Uhum. para ela, ou seja, você preservava a intimidade dela, Isso, né? isso. Isso é dignidade, né? A gente preservar aquilo que ela achava importante para ela, né? Então, assim, por mais que seja um momento muito difícil, a gente fazer essas vontades, respeitar a autonomia, as vontades dela é muito importante, né? Ah, agora tem casos assim, né, que a pessoa está no hospital, então não que ela tenha alta, mas eles mandam para casa, como é que tem até um nome isso daí, né? Não vê a memória. Fica no domicílio mesmo, atendimento domiciliar ali, né? Atendimento domiciliar.
o atendimento domiciliar, então é esse o caso, né? A pessoa, ela teve uma boa melhora, então tira ela do hospital, leva para casa para ter um ambiente junto com a família, fazer o tratamento em casa, né? Para que ela tenha uma sobrevida, né? Para que ela viva melhor durante esse tratamento dela. Isso não é um paliativo, né? Ó, assim, tem pacientes que a gente sabe que esgotaram os nossos recursos dentro de um hospital. Então, a gente propõe para o paciente, para a família, que vá para casa dentro do que ele pode ter ali de medidas para conforto, né? Às vezes não está assim no final mesmo da vida, em terminalidade, mas ainda esgotaram o tratamento curativo. Mas ainda tem muito que ser feito da parte paliativa, né? Dos cuidados ali para conforto. Então, às vezes, a gente propõe. Para algumas pessoas, eles ficam com medo de ir para casa, sente insegurança. Então, eles sentem melhor dentro do ambiente hospitalar. A gente respeita isso. Mas para alguns, eles falam: não, eu queria muito ir para casa. Eu quero morrer em casa, eu quero estar em casa quando isso acontecer, quero estar do lado da minha família. Sempre odiei o ambiente hospitalar. Então, a gente tenta respeitar ao máximo isso daí. Não é uma obrigação voltar para casa, mas dentro das possibilidades, se esgotou tudo que a gente pôde fazer dentro de hospital, a gente propõe sim, porque a gente entende que é mais confortável. Tá, Né? então essa pessoa que saiu do hospital não teve alta e eles mandam levar para casa para essa pessoa ter vamos dizer, a recuperação dela em casa, isso não tem nada a ver com paliativo, né? Não, tem a ver, só que não é uma recuperação, né? Pode ser, depende do contexto ali que o paciente tá. Sim, só que ela não é terminal, ela tá em recuperação, ela vai ficar bem. Não, pode ser que pode ir para casa com todos os dispositivos, tudo que traga o conforto dela, e às vezes tem ainda alguns tratamentos para serem feitos, né? Aí sim. Sim, então Mas isso não é paliativo. o paliativo é um cuidado para aliviar o sofrimento. E isso pode ser junto com o tratamento curativo, entendeu? Não é porque é só porque esgotou o tratamento curativo da doença, entendeu? Ok. Pode ser, os dois podem andar junto. Muito bem. Esses cuidados consistem em quê? O que é feito? Porque Então, tem uma equipe, não é simplesmente um médico ou uma enfermeira, é uma equipe completa. É uma né? equipe. O que a gente faz? A partir do momento que o paciente está ali com aquela doença, que tem um sofrimento envolvendo aquilo tudo, a gente entra toda a equipe. O médico cuida da dor física, o enfermeiro ali da dor física também, muitas vezes é quem convive mais com o paciente, o psicólogo com a dor emocional, o capelão ou assistente espiritual vem para a dor espiritual, né? Então, todo um envolvimento de uma equipe, depois a gente reúne e faz um planejamento terapêutico de acordo com com as vontades do paciente. Então, a gente traça um plano terapêutico ali, cada um no seu âmbito, né, de cuidado, mas a gente planeja. A partir do momento que a doença vai avançando, a gente traça um novo plano de acordo com a individualidade do paciente. Então, a gente coloca o paciente ali como protagonista, né? E não a doença que ele tem, entendeu? E também o paliativo, ele não determina, tipo, vai viver mais um mês, um ano, no paliativo. Não, isso é muito difícil. Existem estudos que mostram, a gente chama de prognóstico, né? Que é o tempo que ainda tem o paciente com determinada doença. Mas é muito relativo, a gente já viu, às vezes tem paciente que está assim, no finzinho, e aí nos surpreende, vive muito mais tempo, mesmo sem tratamentos modificadores de doença. Então, é muito difícil a gente falar um número absoluto ali de tempo, né? Mas tudo depende do contexto que o paciente está. E nesses casos, como é que a família se porta?
Quando normalmente é a família que a gente pergunta, né? Porque ali você pode ter um pai, ou pode ser um filho, pode ser um Aham. irmão. Como é que a família se comporta durante esse tempo de paliatividade, vamos dizer assim? Então, quando a gente fala, quando tem o sofrimento do paciente, a família sofre junto. E tudo é uma questão de comunicação. É por isso, desculpe, é por isso que tem esse psicólogo. Isso, É para a também. família também. Também. Tá. O assistente social também ajuda a família, porque existem famílias muito que precisam, tem pouca, eu digo, a parte financeira, pouca ajuda, né? Tem familiar que é um só para cuidar de uma família toda, né? Que tem pai e mãe idoso, debilitado em casa. Então, o assistente social ajuda nesse sentido também. É, Isso, a Apoio Fabiana Faria, espiritual. eu acho que ela chegou a vir aqui também, né? Ela é uma assistente espiritual, então ela é especializada nessa parte dos cuidados paliativos, então consegue lidar com esse paciente que tá com essa angústia, né? Com essa dor espiritual. E isso é muito interessante porque a gente consegue ajudar de várias maneiras. A outra questão da família, é uma coisa que a gente estuda muito, é a comunicação. Tem um protocolo para a gente seguir, mas quando a gente comunica bem o que vai trazer benefício para o paciente, a família aceita que o que é melhor, expõe as suas vontades também. Vamos por um paciente que não está respondendo mais por si, a família coloca suas vontades de acordo com o que ela conhece. A gente não leva para a família escolher o que seria mais adequado, mas a gente traz para a família um diálogo para a gente priorizar esse paciente para que haja mais qualidade mesmo para esse fim, né? Então a família, ela assim, eles se sentem muito agradecidos nesse sentido, porque a gente escuta. A gente escuta muito, né? Além de falar, porque a gente tem médico que só. Tem equipe que só fala e não escuta, né? Mas eles falam exatamente o que é o melhor. Então a gente consegue conduzir de uma maneira muito boa. É muito difícil alguém que nega os cuidados paliativos, sabe? É porque, além de tudo, além de ter profissionais, né, até espiritualmente falando, como o Lucas citou ali, você acaba que tira um peso das costas da família, Sim, né? sim. Porque você cuidar de uma pessoa doente já não é fácil. E quando ele chega num caso desse, nem sempre é o fim, mas ele caminha para o fim, né? E as pessoas às vezes não sabem como cuidar. E acabam adoecendo Acaba junto, adoecendo né? junto. Então você tem ali todos os cuidados com os profissionais para tudo, né? Como você disse aí. E assim a família consegue caminhar junto, Junto, bem, né? né? E É bem, né? importante. Apesar de tudo. No Brasil, começou a ganhar reconhecimento a partir de quando? Porque tem muita gente, quando você fala em paliativo, as pessoas não sabem o que é. Eu acho que assim, a gente tá num trabalho de formiguinha, sabe? As pessoas ainda se assustam. Esse projeto, por exemplo, a gente trazendo aqui para Poços essa equipe assistencial já da política nacional. A gente está ganhando espaço aos pouquinhos. Aqui em Poços de Caldas, os hospitais daqui já têm bastante atuação em cuidados paliativos, eu acho isso muito legal. A Santa Casa, ali o Hospital da Zona Leste, a gente atua muito com cuidados paliativos, porque tem profissionais especializados, então a gente ouve falar mais. Mas é um trabalho de toda a rede da saúde mesmo. Na verdade, precisa começar lá na atenção primária, que é nos postinhos de saúde. Então, assim, essa equipe vem para tentar introduzir e fazer essa educação. A questão até da faculdade, de eu ser professora lá, eu acho, assim, um passo muito importante, porque eu formei em 2020 e não tive cuidados paliativos na grade curricular. Entendeu? Então, assim, Então, agora é uma coisa nova. Mas, apesar dele existir faz tempo, hoje se ouve mais falar sobre cuidados paliativos. então, cuidados paliativos hoje é a partir do sexto ano que você dá aula. Eu dou aula no sexto ano. A partir do sexto ano de Isso, medicina, né? isso. E isso hoje é uma matéria. Na verdade,
práticas integrativas, aí entrou os cuidados paliativos. Eu até chamo profissionais da equipe, né, multiprofissional, para ir lá e falar o seu lado, para que esses profissionais médicos que estão se formando, eles aprendam a trabalhar em equipe, que é muito importante, né? Então, a gente tá ganhando espaço, sabe? Tá vindo aos pouquinhos. E, assim, eu amei essa missão de ser professora, porque a gente precisa dessa humanização da medicina no médico que vai estar lá no pronto-socorro, no médico que vai atuar na assistência à família ali no PSF, né? Então, a gente precisa desse olhar diferenciado. Eu, assim, arrisco dizer que é a parte da medicina, assim, mais humanizada mesmo. Muito humanizada. Mais humanizada. Eu acho que, assim, eu me encontrei nesse caminho porque, assim, na verdade, os cuidados paliativos veio bem orgânico, assim, na minha vida. Eu não era uma coisa que eu pensava em fazer na faculdade, na verdade, era uma coisa totalmente diferente, mas que atuando, a gente foi ganhando espaço. E aí eu fui ver que tudo aquilo que eu achava que era medicina mesmo fez mais sentido nos cuidados paliativos. Olhar para uma pessoa, conseguir olhar no olho dela e dizer assim, e você, como que você tá? E não perguntar só da doença, apesar da sua doença, como você tá? Isso daí eu acho que assim... Pelo menos falar a palavra doença, melhor. A gente entender que o cuidado vai muito além só da doença, né? Então, eu acho que foi quando a medicina para mim fez mais sentido, sabe? Então, é assim, a gente tá crescendo, tá? Aos pouquinhos tá indo. Então, doutora, quando se forma em medicina, depois vem a residência, né? Porque é a partir da residência que ele vai escolher qual segmento dentro da medicina que ele vai seguir, é isso? Isso. Né? Hoje existem poucas residências de cuidado paliativo, mas tem aumentado. Inclusive, acho que aqui em Poços vai começar a ter também. Já é um novo espaço. Então, a gente vem crescendo. O médico, ele é um médico especializado, assim como o cara pode ser ginecologista, pode ser, sei lá, de coração, ortopedista. Os cuidados paliativos hoje não é reconhecido como uma especialidade, mas... Isso. Mas ele é uma área de atuação, que a gente fala. Então, por obrigação, todo médico, ele tem que ter essa matéria, cuidados paliativos, ou não? É interessante que se tenha, né, durante a graduação. Hoje não é todo mundo que sabe, que entende, mas eu acho que colocando essa matéria como grade curricular da medicina, eu acho que a gente vai ganhar um espaço melhor e é por obrigação do médico tratar disso, saber lidar com isso até... assim, meados ali da progressão da doença. Depois a gente passa para a equipe especializada. Mas o início, ou então saber que os cuidados paliativos vêm desde o diagnóstico, isso é muito importante. Faz toda a diferença lá na frente, né? Quando você fala do início do diagnóstico, aí essa pessoa já vai para o paliativo? É que assim... Desculpe, o Alzheimer, por exemplo. Isso. Quando a pessoa está com Alzheimer, a partir dali já vai para o paliativo? Ou não vai esperar? Não é equipe especializada. Mas, por exemplo, quem fez o diagnóstico foi um médico geriatra, por exemplo, que fez o diagnóstico do Alzheimer. Ele tem por obrigação aproveitar que o paciente ainda está naquele momento de lucidez e fazer, por exemplo, diretivas antecipadas de vontade. Saber colocar em prontuário, relatar a parte familiar, tudo do paciente, para que um dia, na progressão da doença, a equipe especializada possa respeitar as vontades do paciente no final da vida dele. Entendeu? Então, assim, os cuidados paliativos, ele é feito desde o comecinho, não pela equipe especializada, ele pode ser feito por qualquer outro médico, como, por exemplo, geriatra, neurologista, sabendo que essa doença é uma doença que é irreversível, é incurável,
pode trazer muito sofrimento, tanto para o paciente e para a família, Uhum. ele já inicia. Mas quem vai prestar os cuidados paliativos mais especializados é quando a doença estiver mais avançada, o paciente estiver frágil, estiver gerando sofrimento, muito sofrimento para a família, porque a alteração comportamental do Alzheimer gera muito sofrimento. Então, aí vem os cuidados paliativos mais especializados, entendeu? Ok. Mas assim, ainda se falar sobre paliativo Tabu. ainda gera um medo, né? Então, por isso que a gente não fala ali logo no diagnóstico que ele está em paliativo. Mas é dever a gente já ter esse olhar. E a família também, quando começa a acontecer, começa a perceber também nas conversas, no tipo de medicação, Sim. não é que está caminhando para isso. Uhum. Ela não sabe ainda. Ela pode até nem saber o que significa paliativo, mas ela sabe qual é o caminho, Isso. né, disso tudo, né? Então, hoje, doutora, existe então uma especialização em paliativo. Isso. Doutor É fulano uma de área de tal, atuação. a área de atuação dele é só paliativo, assim como tem, como eu disse aí, um ginecologista, um de coração, né, e Isso. por aí A gente fora. fala médico paliativista. Médico paliativista. Isso. E aí que ele só é o segmento dele. Uhum. Muito Isso. bom. E eu vejo assim também, sabe? As pessoas, como você fala de uma forma que a gente vê que você faz com carinho, com amor. Ou seja, a medicina humanizada, 100% humanizada, né? Uhum. Então eu vejo assim, você e outras pessoas são pessoas, vamos dizer, enviadas, né? Uhum. Na verdade, para cuidar mesmo. Porque eu acho, assim, o médico, ele de qualquer segmento que seja, para cuidar de qualquer tipo de patologia, é, são pessoas enviadas, são pessoas que vêm para o cuidado, né? É. E quando a gente fala em cuidado paliativo, aí sim, aí a gente cai naquele 100% de humanização com o paciente, né? E quando existe quando que é indicado, como é que indica esse paliativo, esse cuidado paliativo? Quando ele é indicado? Em que tipo de patologia? A gente vê muito na parte cardiológica, são doenças que têm descompensações, a parte neurológica, Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas, né? AVC, aquele paciente que teve um AVC, ficou acamado, ficou frágil, né? Qualquer tipo de demência, falei do Alzheimer, mas qualquer tipo de demência. Hepatites, na parte do fígado, hepatites, porque aí gera internações recorrentes, então cirrose, da parte Coração, renal, isso, coração. da parte do coração, insuficiência cardíaca, aquele paciente que infartou e tem descompensações, o paciente frágil, que é aquele idoso que ficou muito emagrecido, que tem quedas recorrentes, que tem perda de peso muito significativa, são pacientes mais frágeis, pacientes acamados. Esses pacientes são pacientes que têm cura, que revertem? Não. Então, Não, são né? pacientes, assim, que necessitam desses cuidados. São doenças que ameaçam a continuidade da vida, porque são pacientes mais frágeis, com internações recorrentes, né, que correm risco de vida o tempo todo. No caso de doenças neurodegenerativas, são doenças que progridem muito rápido, que trazem esse sofrimento. Então, são doenças incuráveis, irreversíveis, né, mas que talvez exista algum tratamento para não para diminuir a progressão, né? Então, o cuidado paliativo, ele tem esse olhar diferenciado para todos esses pacientes. Então, com isso daí, você quer dizer também que nem sempre o paliativo quer dizer o fim, né? Não, não quer dizer o fim. Porque tem uns mitos também, né? Com relação a isso. Você cita alguns? A gente... O cuidado paliativo sempre foi muito relacionado ao câncer, porque chegava naquele ponto em que a doença que cessava o tratamento, já não tinha mais tratamento, que o tratamento ia gerar mais sofrimento, então vinha o paliativo. Só que hoje em dia não, isso é mito. A verdade é que começa lá com o diagnóstico do câncer, o paliativo anda junto com
com o tratamento da doença, e a partir do momento em que a doença não tem mais cura ou reversibilidade, ou algum tratamento que vá trazer mais sobrevida para o paciente, o cuidado paliativo ele se torna exclusivo, ou seja, mais intenso. E no final da vida, mais intenso ainda. Porque aí só a única exclusividade é tratar o sofrimento, trazer conforto. Então, o cuidado paliativo não é sobre morrer, Não, é sobre como você vai viver até lá. até lá com a patologia que você tem, né? Isso, Independente exatamente. de tempo de existência. Aham, Bom, exato. no cuidado paliativo, né, o que é o mais importante, claro, é o paciente. E nós falamos também da família. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre esse cuidado com esse familiar que está do lado. Porque, naturalmente, você deve ter alguns mais tranquilos, que recebem bem tudo isso, mas tem uns que não conseguem conceber, Uhum. né? O problema que é um problema, né? Mas a dor dele é muito maior do que dos outros. Como é que funciona isso? Como é que vocês tratam esse paciente, esse familiar? A gente, como faz o tratamento com a equipe multiprofissional, esses psicólogos ajudam, a parte da assistência social também ajuda nesse manejo, né? Porque o paciente, por exemplo, que fica internado muitas vezes, ou que fica mais dependente em casa, por exemplo, aquele que teve um AVC, que teve umas sequelas, ficou acamado. Então, a família ela tem que mudar toda a estrutura para cuidar daquele familiar, né? Então, isso gera muito sofrimento. O que o cuidado paliativo faz nesse sentido, além de cuidar daquele doente, é fazer com que a família se sinta um pouco mais confortável naquela situação. Então, dar um apoio psicológico, social, ajudar a entender quais são os direitos, né? A parte social também é muito importante na questão, assim, dos direitos do paciente, receber uma ajuda financeira do governo, né? Então tem tudo isso, todo esse manejo, porque às vezes a família não sabe. Então é trazer qualidade nesse sentido, sabe? Então, além do emocional, do viver melhor, existe um lado, vamos dizer, é, do econômico, né? Aham, Existe tudo, social mesmo, o né? lado legal disso daí. Exato. Hoje em dia, a gente tem uma profissional advogada especializada em cuidados Olha paliativos. só. Ela chama Luciana Dadalto, ela tem até vários livros e se trata muito da parte dos direitos, da parte ética, né, dos cuidados paliativos. É muito interessante a gente entender. Eles pedem até que tenham advogados no meio da equipe de cuidados paliativos, porque trata de todos os âmbitos mesmo. Então, tudo aquilo que gera sofrimento, né, tem que ter esse cuidado. Você tocou no assunto que agora que nós falamos do lado legal disso tudo. Não sei se é da sua alçada, se você vai conseguir me responder isso. Quando se tem um plano médico, como é que funciona isso? A parte de planos de saúde são mais intensos ainda os cuidados paliativos. Até estava mais avançado do que no SUS. Agora que o SUS está trazendo esse olhar, né? Mas no plano, quem tem plano de saúde, tudo tem também esses cuidados dentro da internação, dentro das consultas, dentro, às vezes, até de UTI, se for o caso. Então, existe sim essa priorização desse cuidado. Porque isso tem um custo para a família. Na verdade, diminui em relação a internações. Muitas vezes, pacientes que estão, talvez, em terminalidade, a gente consegue orientar a família para os cuidados em casa e para eles entenderem quais serão as recorrências, as fases agudas da doença, que muitas vezes não precisam ser levados ao hospital. Então, às vezes, gera até uma parte mais, vamos dizer, econômica, né? Tá, mas por que eu faço essa pergunta? Porque as pessoas vai lá, por exemplo, um fisioterapeuta. Essa pessoa ficou acamada por muito tempo,
né? E naturalmente ela perde músculo, aquela coisa toda, né? E vai um fisioterapeuta para atender, fazer uma fisioterapia e tal. Isso tem um custo. Ah, sim. É aí que eu estou perguntando a parte legal, como é que fica, não sei se você consegue responder. Ah, com o plano de Ah, saúde eu não cobre sei isso? exatamente como que fica, Tá. porque depende do que está incluso, né, no plano. Mas é até interessante você falar isso. A gente tem a reabilitação paliativa, que é feito pelos fisioterapeutas, a fim de não, de trazer mais independência para aquela pessoa, Uhum. né? Então, é mais uma um conjunto de cuidados aí que entra na reabilitação, que é Tá. muito interessante. O... E no SUS, como é que funciona? Esse caso que eu acabei de falar, de o médico ter que ir até a casa do paciente, um fisioterapeuta, ou seja, qualquer outro, né, outro atendimento médico. No caso, o paciente paliativo, ele é da rede toda. A gente fala que ele é da rede. Então, assim, a gente tem hoje aqui, por exemplo, em Poços de Caldas, o Sistema de Atenção Domiciliar, que é o SAD, né? O Melhor em Casa. Ele atende o paciente que necessita de cuidados domiciliares. E se esse paciente é paliativo, a gente dá o segmento com que ele precisa dessa reabilitação, por exemplo. Agora, se ele é um paciente que está um pouco mais dependente, que é um paciente do PSF, então o PSF tem que prestar esses cuidados para esse paciente mesmo, ele sendo paliativo. Se é um paciente que está internado e é paliativo, todos esses cuidados é feito pela equipe toda dentro do hospital. Então, o paciente paliativo, ele é de toda a rede de saúde. Uhum. E esse paciente, ele pode ficar um mês do paliativo, ele pode ficar 2, 3, pode ficar até anos, né? No paliativo. Isso, pode. A gente nunca tira o paciente do paliativo, né? Então, desde o diagnóstico, se é uma doença que ameaça o curso da vida, o paciente é paliativo e a gente tem graus de cuidados, de atenção mesmo, mas ele nunca sai do paliativo. Eu vou fazer uma pergunta, porque às vezes a gente faz alguma pergunta que às vezes pode falar que é pergunta boba, né? Mas é o que às vezes as pessoas precisam saber. Aham. Existe o coma, por exemplo, a pessoa está em coma, é um paliativo? Porque às vezes fica em coma, eu tive um conhecido que ele ficou eu acho que ele ficou uns 2, 3 anos em coma, né? Aham. Mas na época ele ficou no hospital. E ele é um paliativo? Sim, se Ele, ele tem, porque ele tem, se ele tá em coma é porque ele tá com alguma doença que pode levar à morte a qualquer momento. que Se foi o isso que gera aconteceu? sofrimento, a gente trata como um cuidado paliativo. Mas aí, as intervenções, ela é individualizada para cada caso, né? O Uhum. tratamento ali, se tem alguma coisa que ainda vai reverter aquela doença, ou se não. E esse paciente, ele pode ter esse paliativo em casa? Pode, se for o caso Aí, daquele paciente e se for da aí numa vontade. cama hospitalar e tal, né? Sim, sim, sim. Pode Com- ter os cuidados em casa. muito bem. Qual a diferença do paciente paliativo para o terminal? É, o paciente paliativo, como eu falei, é desde o início da doença, a gente presta esses cuidados. Na terminalidade, ou seja, aquele paciente que já não responde mais, que está acamado, que está muito frágil, que a gente não consegue mais reverter essa doença, ou qualquer outra doença que ele esteja ali, e está em terminalidade, a gente sabe quando está nos últimos momentos de vida, assim. Então, ele recebe cuidados paliativos exclusivos. Então, esses cuidados eles são mais intensos quando está na terminalidade. Mas todos os pacientes terminais são paliativos, mas nem todos os pacientes paliativos são terminais. Como é que é? Todos os pacientes em fase final de vida são pacientes paliativos, Paliativos. porque a gente cuida dele para diminuir aquele sofrimento na fase final de vida. Mas nem todos os pacientes paliativos estão em fase final de vida. Fase final de vida. Exato. É por isso que eu te falei que é, de
um mês, 2 meses, 3, um ano Uhum. no Isso, paliativo. exato, pode ficar. Tem um documentário muito legal que saiu agora no Globoplay. É, me fugiu o nome agora. Mas lá eles falam, eles são do AC Camargo, né? Que é um hospital oncológico de São Paulo. E eles falam lá que tem pacientes paliativos que fazem segmentos com eles que estão paliativos há 20 anos. E não é porque deixou de receber um tratamento, Aham. né? Ele recebe de acordo com aquela doença, com o que faz sentido para o paciente, que agora, a partir do momento que não for uma medida fútil, a gente para o tratamento curativo e fica só com o paliativo. Mas quando um paciente vai para o paliativo, é, vocês sabem mais ou menos o tempo de vida dele? O médico sabe, não? Não, não. Não Isso sabe. é muito relativo. Tem, como eu disse, uma, estudos que a gente mostra pela técnica, pela doença, alguns recursos que estimam um tempo. Uhum. Mas a gente não gosta de falar porque é muito difícil a gente estimar um tempo de vida. E às vezes ele acaba vivendo mais ou menos do que a gente fala. E aí é pior, né? A gente Aham. prepara, com a comunicação, a gente prepara a família, o paciente, para o que está de acordo com a ciência, né? O dia a dia vai mostrando. Isso, exato. Muito bem. Eu tenho uma outra perguntinha para fazer ainda com relação a esse 6º ano de medicina que você dá aula de cuidados paliativos, né? Isso. Enquanto isso, eu quero falar aqui do café caldense, né, do cheiro, do gosto, do sabor do café caldense, para você ter na sua casa, na sua mesa, no dia a dia, o melhor café. Tá? Você vai no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você toma um cafezinho, onde você compra o café para levar para seus familiares, né? Além do café caldense, você vai encontrar uma outra delícia que é o Montefer, né? Você vai encontrar o Especial Gourmet. Você indo no mercado, vou dar uma dica para você, você vai indo no mercado municipal, na entrada principal do mercado municipal, que é a entrada que dá pela Santa Catarina, a terceira loja do lado esquerdo, você encontra todos os produtos do café caldense, tá? E você vai encontrar lá também o pão de queijo Xodó de Minas, com cheiro, gosto e sabor do verdadeiro pão de queijo. Eu costumo dizer que é a delícia mineira, o melhor pão de queijo do Brasil. Tá? Aí você tem aí café caldense, pão de queijo Xodó de Minas, você tem a qualidade de produtos para levar para casa. E a partir de hoje está com a gente aqui o Motiro. Para você que quer aprender a programar ou você conhece alguém que queira aprender a programar, é só baixar o Motiro no seu celular. É fácil, é de graça e é muito divertido, tá? É só você acessar www.motiro.app. Você tem todas as informações. Assim você aprende a programar sem gastar nada. E você pode indicar para quem você conhece também. Então você vai acompanhando na tela, fica sempre de olho quando aparecer Motiro aí para você ter todas as informações, tá? Então anota aí www.motiro.app, tá ok? Bom, vamos voltar lá com a doutora Marina. Quando nós falamos, né, que você é professora de cuidados paliativos, a partir do 6º ano, são quantos anos de medicina? É um semestre, né? Essa Porque aqui matéria é um eu coloquei semestre. 6º ano. Isso, é o último semestre. É o 12º período, que seria Tá, o pessoal que já vai formar agora no final do ano. ok. E aí é só, bem dizer, no final do curso, né? Isso, isso. São quantas aulas nesse final? Eu dou uma aula por semana, são 2 aulas, na verdade, por semana, são 2 horas. Uhum. Eu acho interessante que seja até no final, porque tem que ter um embasamento clínico para ser paliativista, sabe? Então, assim, tem que ter uma noção de tudo. Então, eles já estão bem avançados. E aqui em Poços de Caldas, eu posso dizer que na parte do estágio, né, do internato deles, que eles passam nos hospitais, eles têm muita vivência de cuidados paliativos, pelo menos nos hospitais. Então, Então, eles têm bastante embasamento para isso, sabe? Então, eu passo mais a parte teórica, os casos clínicos mesmo para eles. então vamos dizer, esse
que está em formação, já no sexto ano, quando ele assiste, porque hoje é uma matéria, né? Que Uhum. é obrigatória. Isso, eu acho que está entrando na grade curricular de medicina, mas eu acho que ainda existem cursos que ainda não tem. Esse de cuidados paliativos, Exato. ele está entrando devagar. Tá. E ele tem bastante procura, as pessoas querem. Eu acho que como ainda tem muitos tabus em volta acerca desse tema, ainda os alunos ainda têm pouco interesse, até porque ainda não é uma especialização, é uma área de atuação, né? Então, eles ficam ainda com medo. Mas acho que a gente vai ganhando espaço com o tempo. A Assim partir, espero, né? principalmente quando ele entrar na grade curricular, né? Exato. Aí, né? É uma pergunta aqui. Eu queria saber por que você aprendeu com cuidados paliativos, pensando assim, no sentido da vida, o que te faz refletir sobre a vida nesse contexto. Aí, fala de novo aí, vai perguntar. Como é que o que você aprendeu? O que ela aprendeu, né, sobre o sentido da vida cuidando das pessoas. Isso, o que você aprendeu sobre o sentido da vida cuidando das pessoas nessa fase da vida, né? No paliativo. Olha, sabe que é uma especialização, uma área de atuação que nota-se muito o burnout, porque tem uma carga emocional muito grande, né? A gente lida o tempo todo com o fim da vida. E isso nos desafia o tempo todo, sabe? Então, eu ainda não tive a oportunidade de viver isso dentro da minha família, sabe? De viver de perto, né? Porque os meus avós faleceram já tem um tempo, então eu não era médica ainda. Mas a gente vive experiências muito desafiadoras, sabe? A parte espiritual, a crença das pessoas, da família, em cima daquela fase, daquele momento delicado, eles nos fazem aprender assim, coisas que a gente que nos desafiam, assim, até a nossa fé, sabe? É muito legal viver essa experiência, apesar de ser um momento de dor, de sofrimento. Mas o pouquinho que a gente consegue proporcionar para que aquele momento seja mais leve e menos difícil é muito, assim, gratificante, sabe? Conseguir viver isso. Então, assim, eu falo que eu gosto muito de viver essas experiências. Eu aprendo, assim, o tempo inteiro. E ainda mais, como tá muito ligado a pessoas idosas, vem de uma sabedoria que faz a gente aprender mais do que cuidar, às vezes, sabe? Você aprende com o familiar e aprende com o próprio paciente também, Exato. né? Às vezes, assim, você vai comunicar, às vezes, uma doença ou dar uma notícia ruim, a reação deles, às vezes, nos surpreende e faz a gente aprender mais, sabe? Então, assim, é um desafio enorme. Eu gosto muito de lidar com isso, porque eu vivo aprendendo. Eu vivo aprendendo, isso é muito bom. Muito legal. E agora eu te digo mais uma vez, viu? A medicina já é uma coisa muito bacana. Acho que as pessoas que partem para a medicina, principalmente as pessoas que, né, independente do segmento dele na medicina, que faz uma medicina humanizada, que cuida realmente das pessoas, que faz aquilo com prazer, né? E principalmente no teu caso, que dá aula de cuidados paliativos, que faz esse segmento com o paciente, são pessoas enviadas mesmo, né? Que vêm para cuidar. Tem um provérbio africano que eu gosto muito que fala assim: quando eu desejo que quando a morte chegar, que ela te encontre vivo. Então, eu acho que isso traz muitas reflexões, mas assim, puxando ali para os cuidados paliativos, a gente entendendo que a morte, ela é uma coisa natural e que ninguém vai escapar dela, que a gente entenda que quando ela chegar, você esteja realmente vivo e não só respirando, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, graças a Deus, entubou, saiu da intubação, mas como é que ele ficou? Né? Como é que aquele paciente ficou depois de uma intubação?
a fim de prolongar uma vida que já não tem mais tanta vida assim. Então, assim, que ela te encontre vivendo, né? E bem, né? E bem. Então, essa é a intenção, que a gente viva bem até quando a morte chegar, né? O fim da vida. Então, esse provérbio, ele faz a gente vê muitas reflexões, porque traz também aquele apelo para a gente aproveitar o que a gente está vivendo hoje, que a gente esteja vivendo de verdade, né? Para que quando a morte chegar, a gente não esteja só no automático. Exatamente, esteja preparado. Você falou que a palavra paliativo de onde? É latim. Latim. É um latim, do latim palio, que significa manto. Sim. Proteção. Aí, tá, acalmar, abrandar, né, protelar, não é isso? Isso. Uma crise, seja ela qual for, e quase que na totalidade é uma crise de saúde, né? Vamos dizer assim. É isso? Isso. Muito bem. Você quer acrescentar algo mais aí? Se quiser acrescentar alguma coisa, alguma pergunta que você gostaria que fizesse não foi feita? Não, acho que é isso. Então, tá bom. Bom, muito bem. Nós vamos fechar esse episódio, né, com o Café Caldense, a companhia do Café Caldense sempre, né, o delicioso Café Caldense, o Montefeltro, o especial gourmet, o pão de queijo xodó de Minas e agora o Motiro. Vou repetir para você que quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, baixe o Motiro, né, no seu celular. É de graça, é fácil, é divertido. www.motiro.app e você vai saber tudo sobre como aprender a programar de graça. Doutora Marina, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Achei que foi assim um episódio que esclarecedor, né? Bem proveitoso, principalmente para você que nos assistiu até o final aí. Muito obrigado. Aí você pode se inscrever também, né? Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Deezer, Spotify. Você, batendo Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar com toda certeza. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Obrigada a você, Mike. E leva um abraço pro Dudu. Pode deixar. Tá bom? Eu acho importante, tomara que a gente venha avançando, né? Que esse assunto se torne mais recorrente, que as pessoas possam falar isso mais abertamente, né? E para que esses cuidados paliativos cheguem a mais pessoas, né? Então, essa é a nossa missão. Muito bem, que Deus te dê bastante saúde para que você possa cuidar sempre das pessoas. Amém. Tá bom? Falamos aqui nesse episódio do Café com Manteiga com a doutora Marina Barbosa da Costa, né? Na próxima semana nós vamos voltar com mais um episódio do Café com Manteiga e queira Deus que seja tão bom, tão proveitoso, tão esclarecedor quanto esse, tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo.